Primeiro eu dou o contexto histórico, tá? Depois eu vou tentando, a partir desse contexto histórico, eu vou abrindo determinados parênteses e vou, à medida do possível, fechando, tá? E como é um tema vasto, eu vou começar logo pelos aspectos históricos, tá? Vamos lá. A outra coisa também, tem material, antes eu botava uns tópicos e desenvolvia. E aí, a partir do momento que eu ponho os tópicos e desenvolvo, normalmente uma palestra de 1 hora fica em 1 hora e meia, quase 2. Então eu vou botando assim, inclusive para quem depois quiser, o PowerPoint já está mais ou menos pronto, tá? É uma das armas mais difundidas e, em essência, trata-se de uma faca longa com um cabo, tá? Um comprimento maior, tá? E variações no formato da lâmina e áreas onde ela é afiada, significa que ela pode ser adaptada para cortar ou perfurar. Tem que ficar claro isso. A espada pode ser tanto para cortar como para perfurar. Ou só para cortar ou só para perfurar. De modo geral, é ou um ou outro. Dificilmente é um e outro. As primeiras lâminas eram confeccionadas com pederneira ou obsidiana. Isso quer dizer que quebrava facilmente. Tá? Então, isso aí era o que tinha lá, mais ou menos, bem antigamente. Por quê? Foi só durante a invenção do bronze, né, no terceiro milênio AEC, quer dizer, antes da Era Comum, que as espadas realmente conquistaram o seu lugar, com lâminas de força e durabilidade crescentes. Então, aí você vai vendo, aliás, fazer palestra sobre espada, que não falta imagem, né? Meu Deus do céu, na internet. Então aí você está vendo as diferentes formas de espadas, inclusive algumas delas são, como é que eu vou dizer, são escavações que pegaram pedaços de espada, etc. Tá? Então ela é bem diferente uma da outra. Vamos continuando. Na Idade Média, lá um pouquinho, na Europa, portar uma espada se tornou a marca de uma elite militar. Então, que isso fique claro. Só uma determinada elite, só os nobres, só alguns cavaleiros que podiam portar espada. Normalmente os não nobres, os vassalos, não podiam portar espada. O exército daquele senhor feudal, alguns podiam, outros não podiam portar espadas também. Isso aí que fique claro. Por quê? A lança é uma coisa que é mais difícil de você andar com ela para um lado e para o outro, que normalmente tem de 2 a 3 metros. A espada, como a portabilidade dela é maior, então a probabilidade dela ser usada em uma beligerância comum era muito mais forte. Então, supor era um direito apenas de uma elite. Em princípio, elas tendiam a ter a lâmina ampla para cortar e desfechar golpe de esmagamento contra a cota de malha. Então a cota de malha é aquela cota que eles usavam de toda trançadinha de aço. Então aquilo tinha que ser esmagado, cortado. Então as espadas foram se adaptando a isso. Aí o que aconteceu? No século XIV, o que é século XIV? 1300 a 1399. Tá? Então nós estamos falando de já uma Idade Média quase chegando, porque vai até 1453, né? Aí foi bem pesada aquela parte dos cavaleiros, etc. As espadas tendem a se tornar mais estreitas, mais adaptadas para perfurar onde as placas se juntavam. Porque se você botasse uma placa inteira para a armadura, o cara não sabia mesmo, não tinha nem como se locomover ou coisa que o valha, né? Inclusive, então, eram aproveitadas para se perfurar aqueles espaços. Gente, aí você imagina a perícia que tinha de alguém para perfurar exatamente no espaço entre as placas. Evoluiu para a forma das espadas rapieiras, que vocês vão ver daqui a pouco. Elas são aquelas bem fininhas, do século XVI e XVII, e depois veio o florete, que tem até hoje nos esportes olímpicos, na esgrima. Você vê o florete. As guardas, quer dizer, a guarda do pulso, que se tornaram mais elaboradas.
que era na forma de um copo ou de um cesto, né? Aqui você tem que proteger a mão para poder ficar manejando a espada. Então você está vendo as diferentes formas de espada. Então não existe uma forma só de espada, tá? Então, e elas foram se adaptando ao que se esperava, de como seriam os combates, de como seriam. Então, não existe uma forma só de espada, existem diversas formas. Continuando com os aspectos históricos, isso é interessante. Conforme eu falei antes, exige treino e prática. Ela é de difícil manejo, não é de fácil manejo não, tá? Não só pelo peso, mas principalmente por ser longa, então uma extensão do braço, tá? É necessário que destreza de movimento, aliás aqui para mim, desculpe, eu sou contra esse tipo de termo, destreza, quer dizer, destra, eu sou canhoto, para mim podia ser uma canhoteza de movimento, mas tudo bem, isso aí né? Profunda intuição. Por que profunda intuição? Você teria que antecipar o movimento do outro. Isso fique claro. Você, quando está numa luta de espada, você também tem que antecipar o movimento, a negativa do outro. Tá? Quem vê? Porque hoje em dia, não sei se vocês já viram a disputa em esgrima pelas Olimpíadas, ele está todos segundos. E a gente gosta mesmo daqueles filmes que a gente vê que fica meia hora lutando de espada. Tem um filme até que tornou-se famoso por conta da luta de espada. Por conta disso, você tem que mais ou menos intuir o que o outro vai fazer, o outro pode estar dando. A gente chama isso de uma negativa. Como diz o bom jogador de futebol, fiz que fui, não fui, acabei fome, tá entendendo? Então isso aí o cara tem que se prever isso, tá? Uma verdadeira arte como se escrevia e ensinava na Idade Média. Tem que ter um perfeito equilíbrio entre a lâmina e o punho. Então, você observa. O punho ele tem que ter um peso específico proporcional à lâmina. Você não pode botar nem muito pesado nem muito leve. Isso aí que tem que ficar claro. Tá? Para que não se solte na mão nem se desmantele o punho, né? Se a pessoa não souber usar a espada convenientemente, tá? E não tiver as capacidades necessárias por falta de treino ou impulsividade, gente, eu estou falando da espada física. Você não pode ser impulsivo nela, falta de treino. Corre o risco da espada ser uma arma contra a própria pessoa. Quer por desequilíbrio caindo sobre ela, quer por se tornar um bloqueador dos movimentos e da defesa. Isso é a parte física. Então, você entendendo bem a parte física da espada, você vai entender bem o simbolismo. Isso aqui tem que ficar claro na cabeça de vocês. Tá? A espada é o símbolo da vontade do espírito e deve ser tratada de modo especial. Então, você está vendo aí, achei linda essa foto, você vê o menino, ele está jogando aqui, mas olha o braço aqui para equilibrar. Está entendendo? Vocês não, eu estou botando aqui, mas é ali que vocês têm que ver. Eu não vou me atrever a jogar um negocinho aqui que pode desmantelar. Então vocês estão vendo ali o quê? Um braço para frente, numa atitude de ataque. Por outro lado, o outro está tentando equilibrar o peso. Porque se ele for todo para frente com o braço para baixo, ele vai cair. Tá? Isso aí, vamos lá. Espero que tenha ficado claro. Aí você tem o quê? Quem é esse? Ele não é, por mais que alguma experiência, não é um pizzaiolo, tá? Isso é o quê? A espada alcançou apogeu no desenvolvimento, os seus desenvolvimentos já apontam o século XIV. Século XIV de modo geral, 1300. Então vocês estão percebendo uma sincronicidade entre o Japão e a Europa em termos de desenvolvimento das espadas, tá? E aí você vê o seguinte também, aí você vai observar, eu não sei quando é que começou o Shogunato Tokugawa, tá? Mas o Shogunato Tokugawa ele começou, se não me engano, bem depois do Japão ter sido, aspas, descoberto pelos portugueses. 1600, mas foi 1600, né? Então vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui era, ó, a katana já existia nessa época, e nessa época já existia uma
guerra entre os daimyos, que eram os senhores feudais da época, para ver qual deles ia ser o shogun. O shogun é o senhor da guerra. Então, isso foi na batalha esqueci o nome da batalha, que ele fez com que Oda Nobunaga começasse o shogunato Tokugawa, que foi até a restauração Meiji em 1862. E, inclusive, foi quando foram expulsos os europeus e também foram proibidas as armas de fogo. Porque, aí você vai entender aqui o porquê. Katana, a espada longa do samurai japonês, é um símbolo de hierarquia e uma lâmina letalmente eficaz. Possui um tratamento singular desde a sua forja, que era executada artesanalmente por monges que dedicavam toda a sua vida a esse sagrado ofício. Isso é uma contradição em termos, né? Um monge, o sagrado ofício dele era chegar à perfeição no instrumento que matava outros. Mas, enfim, isso aí o japonês é pleno de contradições. Tá? Então, o que você tem? A manufatura da espada japonesa não era um simples ato de você fabricar só aquele objeto, não. O mestre espadeiro colocava o seu espírito nessas fases de fabricação. Aí abstinência de sexo, bebida, carne, na presença de pessoas comuns durante todo o processo. Ou seja, o local que ele fazia a katana era um templo. Aquilo ali era um treinamento para ele. Então, ele tinha que bater. Todos os ferreiros, quando fazem armas, quer seja espada, machado, punhal, eles têm que ficar batendo o ferro. E dobra, e bate, e faz, e etc. Então, ele fazia isso sozinho, no sentido de, dali, ele atingir quase que uma perfeição. Então, o seu ateliê era um santuário sagrado, o aço é dobrado sobre si próprio, em operações de forjamento sucessivo. O sentimento colocado em cada martelada era um ato religioso que conferia um espírito à sua lâmina. Nas imersões na água, nas passadas da pedra de afiar, deixava viva com a energia do seu criador. Então, achei maravilhosa essa foto, que deixa isso bem claro. Ele está querendo chegar ao pé, a iluminação. Diz a espada do samurai, que não me desembanhe sem motivo e que não me embanhe sem honra. Isso é importantíssimo. Observe que para eles honra era fundamental. Tá? Então, aí nós temos o quê? Não existe só dois tipos de espada. Então, o mundo islâmico também tem história nessa confecção de armas. Tá? Com as cidades de Damasco, isso aí, o aço de Damasco depois se transferiu a excelência do aço de Damasco quando eles invadiram a Península Ibérica e o aço de Toledo, tá? que ficou famoso no mundo inteiro, né? Centro para a fabricação e comércio de espadas. A Império Otomano, então, teve diversos tipos de elegantes de espada. Vocês sabem, o kirige, que é em cima, e a tagan. Você vê que são sabres curvos, conforme você está vendo. E a Índia Mogul veio o Talwar. E isso que é interessante, que eles, desde que começaram essas guerras, normalmente em cima de cavalos, eles desenvolveram os sabres curvos. Vocês vão ver mais tarde por quê. Tem agora as espadas cerimoniais. Então vamos lá. O advento de arma de fogo de porte individual relegou a espada a uma condição de quase redundância. Então, arma de fogo não adianta, né? Que o cara com boa mira atinge a pessoa que ficava fora do alcance da espada, né? Nos exércitos do Ocidente, a espada sobreviveu como arma de combate da cavalaria. Quando desfila um golpe descendente a galope, com um sabre curvado, lembra que você viu antes que os otomanos, os árabes já tinham um sabre curvado, que já sabiam disso. Só foi adotado pelo Ocidente já no século XIX, 18 para 19, o sabre curvado, que eles viam que o quê? Ele infligia graves ferimentos. No século XX é uma arma cerimonial. Então, os cadetes recebem espadinha, etc., você já sabe dessa história. Então, o que é que ela simboliza? Virtude, bravura e poder. E é um símbolo do Estado militar. Vocês não precisam ir muito longe, que as nossas 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutico, no logo delas tem uma espada.
Então é o símbolo do poder militar. O poder que a espada representa, ela vai ter um duplo aspecto. De um lado é destrutivo, tá? E pode ser uma destruição injusta, né? Aplicada pela maleficência, e por outro lado é construtivo e justo, podendo ser usado para estabelecer e manter a paz. Quer dizer, cabe a você ver para onde vai essa espada. Vamos para a simbologia. Agora que a gente vai começar mais ou menos. Então já deu os aspectos históricos, como é que faz para você se machucar ou não com uma espada e para que ela serve? Ela simboliza muitas coisas, tá? Tudo depende de como é que ela está sendo retratada e qual contexto que ela está sendo inserida. Isso tem que ficar claro. Pode representar virtude de luta, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Então vocês estão percebendo aí, vocês já estão notando aí, que a espada de per si ela é neutra. Pode significar duas coisas, depende do uso que você faz dela. Existe assim, malefício, destruição, né? Então isso aí é normal que é mais da espada. Usado também como símbolo de justiça e paz, né? Então é um estado militar, também expressa, associado aos grandes reinos e poderes da história. E é interessante isso, que a gente vai ver, não sei se vocês veem sempre, não sei se vocês veem essas séries que tem agora, que graças a esses streaming, a gente vê filme coreano, chinês, sempre antes de você chegar ao rei, os últimos soldados aqui, ou estão com a labarda, que é aquela espada, aquela lança que tem aqui, a lança e aqui tem um machado, isso normalmente no ocidente, ou uma katana, ou uma espada longa, seja ela qual for, antes de chegar ao rei, ao dirigente, enfim, qualquer coisa assim. Muitas vezes elas estão associadas a tema religioso e às guerras santas também. Na Bíblia é um símbolo recorrente, associado à busca do correto. Aí cabe um parênteses. Por que a busca do correto? Porque tem uma imagem, existe uma coisa dentro do judaísmo que é muito forte. O tzadik. Tzadik é o justo. Então, nos antigos reinos de Israel, quem nomeava os reis eram os juízes. Então, um rei era o supremo juiz. Salomão vem de Shlomo, homem pacífico. E se ele fizesse bobagem, os reis eram destituídos pelos juízes ou pelos profetas. Então, a luta em busca do correto, isso faz parte do ethos judaico. Zadig, um dia, se for necessário, faça uma palestra só sobre isso. Então, esse significado é diferente daquele que é atribuído à destruição realizada pela espada como símbolo da arma. Então, vocês estão percebendo que para os judeus, tá, mesmo na Bíblia, a espada pode não ter esse significado de destruição. Vamos continuar. E aí, vamos lá, vamos continuar, voltar como símbolo do Estado militar, a sua virtude, ver como a sua função. A virtude do Estado militar, barreira. Barreira de quê? Barreira não é entrar em estrangeiro, não. Barreira a invasões. E qual é a sua função? É o poderio, é manter o status quo. Ou esse poderio vai ter um duplo aspecto. O destruidor, embora essa destruição possa aplicar-se contra a injustiça, maleficência e ignorância, que eu já falei antes, e por causa disso ela se torna positiva. E o construtor, pois estabelece e mantém a paz e a justiça. Então, ou seja, ela serve também, dependendo dos exércitos, vamos voltar para o medieval, tá? Como dissuasório. Para dissuadir de determinadas coisas. Eu não estou entrando aqui se isso vai ser bom ou ruim, estou querendo dizer o que ela serve, o que ela pode fazer. Tornando-se positiva, ela estabelece e mantém a paz e a justiça, conforme eu já falei. Agora, sob o seu aspecto de destruidor e criador, o que acontece? Ela acaba sendo um símbolo do verbo, ela é um símbolo da palavra. Esse também é um dos símbolos da espada. Por quê? Você vai ver assim daqui a pouco. Quando associada com o símbolo da justiça, quase ninguém sabe, é o STF, tudo é aquele negócio ali, ela simboliza o que? A decisão.
a separação entre o bem e o mal, sendo misericórdia com o primeiro e golpeia e pune o culpado. Então isso é a ideia de justiça. Então tem aquela espada, é a decisão. É a força máxima para punir o culpado e perdoar o inocente. Símbolo muito usado na magia e no misticismo medieval. A gente volta ao medieval. Representa o Espírito, a palavra de Deus. A espada de ouro é o emblema supremo da realização espiritual. Já estamos chegando a algum ponto. Gente, a maioria da nossa mística é mística medieval, mas nunca saímos do medieval. Isso aí tem que ficar claro na cabeça de vocês. Do ponto de vista esotérico, ela representa o extermínio físico e a determinação psíquica dentro do caminho cósmico do sacrifício. Sacrifício deriva de sacro ofício, ou seja, é um ofício sagrado. O simbolismo da espada está ligado à ideia da ação da justiça, conforme a gente já viu. Então, vamos lá, continuar nessa parte. A espada de fogo designa, segundo Philon. Philon foi um filósofo romano, mas ele de ascendência judaica, se não me falha a memória. Ela designa o Logos e o Sol. Ou seja, a espada se refere ao Sol, cujo percurso faz a volta do universo no período de um dia cósmico. Isso está em termos simbólicos, gente. Relaciona-se também à razão, que reúne a um só tempo os dois atributos, da bondade e do poder. Pela razão, Deus é generoso e soberano ao mesmo tempo. Está associada à ideia de quê? De luminosidade, de claridade. A lâmina é qualificada de quê? Cintilante. A lâmina ela cintila, ou seja, ela reflete a luz. Ela designa o quê? A palavra e a eloquência, pois a língua, né, como a espada, tem dois gumes. Você tanto pode ter com a língua, você pode ferir uma pessoa, como você pode desenvolver boas ideias e pode ser legal, enfim, para a pessoa. É também um símbolo de coragem e de ação. Então, a espada, ela representa o quê? A consciência que permite vencer as trevas do nosso eu profundo, cortando e rompendo com o que não nos pertence. Que isso fique claro. Observa isso. A espada corta e rompe com o que não nos pertence. Tá? Em algumas ordens, isso aí talvez seja melhor explicado. Se permitirmos que essas trevas nos dominem, ela torna-se instrumento da raiva, da dor, do sofrimento, da derrota, substituindo a sua nobreza pela violência da guerra. Ou seja, mais uma vez, a espada é neutra. O importante é o uso que você faz dela. Vamos para a ritualística da espada agora. Símbolo guerreiro, a espada também é um símbolo da guerra santa. Antes de mais nada, a guerra santa é uma guerra interior. E esta pode ser igualmente a significação da espada trazida pelo Cristo, como está em Mateus 10:34. Vim trazer a espada, aquela coisa que muitos de vocês conhecem. A espada é também a luz do relâmpago. Por quê? A lâmina brilha. Ela é, diziam os cruzados, um fragmento da cruz de luz. A espada sagrada japonesa deriva do relâmpago. A espada do sacrificador védico, os Vedas estão reportando a Índia. É o raio de Indra. Indra era um dos deuses do panteão védico, do panteão hinduísta. Tá? Ele dispunha do raio. Então, vai identificar no que? A Vajra. Vajra é o raio. Ela é, portanto, fogo. A espada. Os anjos que expulsaram Adão do paraíso tinham espadas de fogo. Tá? Na realidade, eram espadas envolventes. No mundo dos Asura, aí já é o budismo, Asura eram sem forma. O Bodhisattva, ele vai levar a espada chamejante. É o símbolo do combate pela conquista do conhecimento
e a libertação dos desejos. Por isso que você vê algumas divindades budistas, principalmente no budismo tibetano, munidos de espadas. As espadas servem para isso. Para o quê? Ao combate pela conquista do conhecimento e a libertação dos desejos. Ela corta a obscuridade da ignorância. Do mesmo modo, a espada de Vishnu, lembre-se, Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade hinduísta, que é uma espada chamejante, é o símbolo do conhecimento puro e da destruição da ignorância. Observe, então, você tem espadas chamejantes no hinduísmo, no budismo e no monoteísmo, né? Porque você pega a Torá e aí você vê a ideia de paraíso, ela é comum aos três monoteístas. Então, uma espada chamejante. E essa espada chamejante, Adão, quando ele foi expulso do paraíso, essa espada chamejante, na realidade, é uma espada evolvente, que alguns chamam de espada flamígera, não deve ficar se volteando assim, tá? Na entrada. Por quê? Porque ela é um símbolo do conhecimento puro e da destruição da ignorância. A partir do momento que algumas pessoas fazem algo que é uma transgressão, eles são expulsos daquele estado de consciência que tinham ou que não tinham para chegar a um novo estado de consciência. É apenas isso. Por isso que ela é usada em diversas cerimônias. Além de ser o relâmpago e o fogo, é também um raio de sol. O rosto apocalíptico de onde sai a espada é brilhante como o sol. Isso quer dizer, é a fonte de luz. Ou seja, a espada pode ser também uma fonte de luz. E vocês vão observar que nos diversos panteões, quem impunha a espada, ele impunha a espada exatamente para cortar a ignorância, para combater as obscuridades. No panteão do candomblé, quem impunha a espada é Ogum. E Xangô, que é o rei, ele não tem espada, ele tem 2 machados. Tem um significado bem diferente. Então ele é símbolo axial polar. É o quê? Ele é o eixo da balança. Aí você vê a balança da justiça. Agora vamos para o simbolismo alquímico. Eu estou indo rápido, gente, que tem bastante informação. Aí eu não consegui botar a animação, vai tudo de uma vez. Então, quando você constrói a espada, é uma metáfora de quê? Dessa simbologia. Então, no metal, o que você vai? Você aquece, né? Aí bate, aí bota na água, e volta, o quê? Então vai fazendo com que ele adquira consistência e pureza, tá? E pelo fogo e pela água é que você vai moldando. Agora, o fogo é o quê? Simboliza a verdade, a vontade e a determinação. A água é o quê? O símbolo das emoções. Para nesse processo alquímico, você trabalha o quê? As moléculas daquele coisa ali e transformá-la numa liga resistente, mas suficientemente flexível para que possa absorver o impacto de outros metais. Então você observa que não pode nem ser muito duro, nem muito mole, e aí você vê, isso é um trabalho metalúrgico, que ele vira um trabalho alquímico quando você entende que ele está por trás de água e de fogo. Então você está trabalhando o quê? Vontade e emoção. Está bem claro aqui, eu espero que esteja. Então, isso não se aplica às pessoas. Desprovido da paixão, da emoção, a mente, o intelecto, é um material aparentemente forte, mas ele irá se deteriorar. E você precisa de quê? De paixão, de emoção também para te levar adiante. Isso segundo os alquimistas. Então, as espadas, tudo que é cortante, tem um simbolismo, que é o separate, dentro da alquimia. Então, o que acontece? O que é cortante? É bem significativo. A maioria dos utensílios que a gente fez é um utensílio importante ou então para caber alguma coisa para a gente comer. O logos, tá? É um grande agente de separate. Por quê? Ele traz a consciência e o poder sobre a natureza, interior e exteriormente, graças à sua capacidade de dividir, nomear e categorizar. Então você precisa separar para você categorizar, para você organizar uma coisa, outra. Esse é o logos que faz. Ao separar os opostos, o logos traz a clareza, mas ao torná-los visíveis, traz também um conflito.
O objetivo da separatio é alcançar o indivisível, isso é, o indivíduo. Então, você, quando está nessa fase alquímica da separatio, você se sente separado das coisas, mas isso aí é uma interpretação mais psicológica dessa fase alquímica, é o que você vê as coisas de uma forma separada, mas você nessa fase, você tem que alcançar o quê? O indivíduo, que ele está um pouco acima disso. Logo serviu para te ajudar numa fase, depois tu tem que abandonar aquilo para ir para outra fase. Aí você tem o quê? A ligação da consciência pura ao ponto central de toda a manifestação. É isso que você tem. Então a espada separa, ela dissolve, uma atividade que quer dizer o quê? Análise. Ela é seguida por uma síntese, uma reintegração de uma nova maneira. Então daí que vem a ideia alquímica do solve e coagula. É isso. Essa espada achei linda. Simbolismo tarológico. Tarô é uma arma de... Desculpa, estou falando em arma. É um instrumento de autoconhecimento muito forte, embora algumas pessoas só queiram saber dele para saber do futuro. Mas isso aí não é que ele não exista, mas como fator de autoconhecimento, como fator de análise, assim como a análise, você tendo um pensar cabalístico, você consegue ter clareza em muitas coisas. Vamos para o simbolismo tarológico agora? Vamos embora. De acordo com a tradição, somente após ter estudado e compreendido os 22 arcanos maiores e suas lâminas, pode o discípulo passar ao estudo dos arcanos menores. Por serem mais profundos e abstratos, e devido a essa sua natureza metafísica, não tem imagem nem alegoria. Sua compreensão é condicionada pelo nível evolutivo do discípulo e você tem o quê? Um parágrafo de 56 quartas com 4 naipes: ouros, espadas, copas e paus. Aí o que você vê aqui? 10 cartas numéricas. Na árvore cabalista são 10 céfiras, porque o Da'at é uma não céfira, que é um abismo. E vocês já estão vendo que já tem uma correspondência entre cabala e tarô. Aí 4 figuras: o rei, a dama, o cavaleiro e o valete. No baralho moderno, os 4 cavaleiros, esse aqui, nesse baralho que você joga baralho, você joga buraco sueco, você tirou esse cavaleiro. Só tem rei, dama e valete. A estrutura dos arcanos maiores obedece a 2 sistemas numéricos: o quaternário e o decimal. Tá? Então você tem 4 figuras e 10, né? E 10 números. Os 4 naipes, eles correspondem aos 4 principais estágios do desenvolvimento humano. Ouros. O que é ouro? É o estágio de aquisições externas e internas da personalidade na vida terrestre. Tá? Espadas. É a desvalorização dessas aquisições. É a luta interna, a negação do mundo e da própria personalidade. Então, espada, a gente pensa, espada, quando eu vou sair... Não, é isso. Você vai desvalorizando essas aquisições que você adquire. O estágio que você é imediatamente posterior ao estágio do outro. A copas é um coraçãozinho. Então, o que é aquilo? A unificação com a vontade divina. Paus, aí você vai, o poder e a realização daquilo tudo que você fez. A lei quaternária, expressada na forma de 4 naipes, repete-se dentro do limite de cada naipe pelas 4 figuras desse naipe. Tá? Se a divisão quaternária desses arcanos menores indica o estágio que cada alma em busca da luz deve atravessar, a divisão decimal indica como ela deve ser atravessada. Tá? Cada naipe tem uma ideia dominante. Então vamos lá. Ouros estabeleceu pontos de apoio nos planos inferiores para alcançar o quê? Um ponto de suspensão, isto é, o contato com os planos superiores. Copas, elevar ao inferior, transmitindo-lhe por meio de sacrifício aquilo que foi recebido do alto. Paus, conscientizar-se de sua missão no esquema do plano divino para a Terra e trabalhar nesse sentido em contato com o superior. Agora vem o que nos interessa. Espadas. Libertar-se das ilusões dos mundos inferiores e chegar a um novo conhecimento espiritual. As figuras de um naipe, dentro do limite desse naipe, representam os 4 níveis iniciáticos, nos quais pode se desenrolar as experiências desse naipe. Então, os arcanos menores representam 64 estágios internos,
básicos do caminho espiritual do discípulo. Isso é, as experiências dos 4 naipes, dos seus 4 aspectos e 4 níveis iniciais, que corresponde à fórmula 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E se você soma 6 mais 4, você tem 10, daí você tira o 1, que é a unicidade, aí você volta à unicidade final. Aí vamos para o simbolismo tarológico ainda, né? Então, o que representa o naipe de espadas? Aqui é isso. É o elemento ar. Como elemento ar tem os 3 signos de ar do zodíaco, tá? A letra Val, que é essa letra que vocês estão vendo, que é o quê? É a estabilização da forma do tetragramaton. O que é o tetragramaton? São as 4 letras de Deus, segundo o judaísmo. É Yod, Ré, o Vô e o Ré. E ele, então, que estabiliza a forma. Tá? Então, é uma fórmula impronunciável que só podia se pronunciar dentro do Sanctum Sanctorum, que, de uma certa forma, se perdeu, não sei, acho que já na primeira diáspora, não foi nem na segunda diáspora. Então, então ela dá o quê? Essa letra dá a estabilização da forma. Depois eu vou mostrar para vocês, quando chegar no simbolismo cabalístico, o porquê de Val. Enquanto naipes, né, as espadas têm má fama. Presagiam discussão e disputa, enfermidade e mortes. De certa maneira, isso aí é mais ou menos correto. Tá? Não fica muito distante da verdade, não. Por quê? Você precisa de lutar pelas suas coisas, precisa lutar pelas coisas que você gosta, você precisa lutar pela... Enfim, de um modo geral, a vida nossa é uma luta. Ao fim e ao cabo, essas coisas formam parte da vida. E como o espelho da vida, o tarô deve refleti-las. Sem dúvida, esse respeito deve-se ter presente que o naipe de espadas representa o quê? Uma atividade mental intangível e que é de natureza ambivalente. Eu já falei para vocês. A natureza mental, ela é ambivalente porque ela é neutra. Você pode usar para ela para o que você quiser. Isso significa que deve ser interpretado com extremo cuidado. A atividade mental, então, ela cabe tudo. Esperança e medo, sonho e pesadelo, imaginações desejadas e presságios tristes, que são uma forma de atividade mental, e todos encontram expressão no naipe de espadas. E como ninguém aqui consegue ficar sem pensar, nós estamos, quer queiramos, quer não, inseridos dentro de espadas. Isso quer dizer que elas têm que estar necessariamente relacionadas com situações reais. Então é o quê? É o naipe da psique. Espadas é o naipe da psique. Isso é do astral e do mental, mas aqui, já para usar uma linguagem nossa da teosofia, é mais do que a gente chama de, em vez de chamar de mental, a gente junta astral e mental inferior, a gente chama de kama manas, tá? Porque você pega kama, que são os desejos, de manas, que é a mente inferior, a gente não consegue distinguir muito uma coisa da outra. E quando a gente consegue distinguir, que a gente vai para o mental superior. Essa sua experiência é vivida quando esses 2 princípios do ser humano alcançam o maior desenvolvimento. Você alcança o maior desenvolvimento quando você consegue separar kama de manas, ou seja, você vai para o mental superior. E normalmente a gente faz isso sempre vibra. Daqui a pouco eu jogar esse microfone em algum lugar, mas enfim, vamos lá. No aspecto filosófico ou negativo de espada, a razão predomina sobre os sentimentos ou o coração. Então você tem, por isso que tem um ditado que diz que você tem, não é à toa que o coração está aqui e a mente está aqui para a gente ter um pouquinho a razão em cima da emoção. Se fôssemos o tempo todo emocionais, no sentido de o tempo todo sermos explosivos, é coisa que não ia chegar a lugar nenhum. Então, tem vários símbolos desse naipe. Representa a união dos 2 símbolos dos naipes superiores, de copa e de paus, o naipe de espada, que junto forma a figura do linga. O linga é o quê? É aquela coisa que vai fertilizar a ideia. O linga não tem só a conotação sexual. O linga é aquela força que é colocada, uma força neutra, que depois ela se junta a gente vê isso diretamente em Cabala. Você tem Keter, que é uma força, está lá total e completamente
concentrada, mas sem nenhuma forma, e quando abre aqui em Horma e Binah, em Horma você tem essa força para fertilizar Binah, ou seja, você tem toda a força aqui que veio dali indiferenciada, você já concentra ela aqui e aqui você forma. Então essa é a ideia do linga, não tem só uma conotação sexual. O símbolo esotérico é uma espada, né, desse linga, em cuja ponta está dirigida para cima. O seu cabo em forma de cruz de braços iguais, isso é, a cruz de 4 elementos, indica o quê? A composição elementar do ser humano. Aí você observa que a maioria das espadas tem um canaletezinho que ela vai do cabo até a ponta. Então isso simboliza o quê? A união direta com o mundo do Logos. Toda espada, ela vai sempre ter aquela cavazinha, aquele canalete, é isso aí que ela simboliza. Tá? No estágio de espadas, o peregrino espiritual não tem mais mestre. Nem mesmo ninguém que vai poder indicar o caminho para ele. É para ele um período de solidão completa. O crescimento interno é mais incentivado por cerimônias ou rituais. Esse estágio também consta de 4 graus, mas estes são puramente esotéricos e perceptíveis somente aos observadores que estão superiores. O próprio discípulo nada sabe sobre o seu progresso. Em algumas ordens, você tem a prova do fogo, da água e do ar. A prova do fogo é teu dia a dia. Como é que você reage às coisas? A prova da água é como se você estivesse numa piscina. Você sabe para onde você quer ir, mas suas pernas atingem o fundo. Então você tem que ir. E a prova do ar é isso. Você fica lá dentro, não tem nem a mínima ideia para onde você vai, se você vai para um lado, para o outro, você não vê nada na sua frente. É mais ou menos isso. Quando você chega nesse naipe de espadas, você já está, ou seja, dentro do naipe de espada, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, você tem que usar a mente. Você o tempo todo está usando a mente nas suas situações do dia a dia. E as pessoas supõem que essas provas são provas só para quem está em alguma ordem específica, A, B ou C. Não, essa ordem, essa coisa está dentro da gente o tempo todo. E outra coisa, essas 3 provas não são mutuamente excludentes, não. Você pode estar em uma situação na prova do fogo, na outra na prova da água, outra na prova do ar. Entende? Então, você às vezes você fica assim, mais ou menos parado no ar. Como a gente fala, né? Que você está pintando um negócio, te tira as casas e te deixa pendurado na brocha. Né? Então, você não sabe nem o que você vai fazer. A etapa de espadas, ela pode ser atravessada de 2 modos. Pelo caminho da fé, positivo e aspirando, procurando servir logo o seu trabalho redentor. Tá? Esse caminho da fé, então o que você vai? Procura servir o Logos. Então essa ideia que alguns principalmente os judeus, né, assim, qual é o propósito de Deus? O que eu posso julgar no propósito de Deus? E os alquimistas também. Pelo caminho negativo. Não é positivo ou negativo, não tem uma conotação pejorativa não, gente. Chamado às vezes o caminho dos fortes, o caminho da rebelião contra o Logos e o estado do mundo, também é uma parte da alquimia, que eu acho que o mundo é perfeito, então eu estou contra esse estado do mundo, eu vou tentar melhorar o mundo. Neste, o ser humano atravessa toda a árvore sefirôtica, a árvore da Cabala, que mais tarde você vão ver ela. Ou seja, e como dentro dos 10 números do naipe tem uma árvore sefirôtica, então dentro desses 10 graus desse naipe, estão lutando e isolando os aspectos criadores de cada séfira. Então rebela-se contra o mundo externo, que é Malkuth, que é onde nós estamos encarnados. A forma, Yesod, que equivale à lua, né? Que te dá a forma. O poder, o valor do poder e da paz, que é Netzach e Hod, nega a possibilidade da harmonia, a harmonia Tiferet, que está aqui. Nega a misericórdia e a justiça, que é Gedulá e Geburá. A razão e a sabedoria, Pilar e Rokmah, chegando até negar a vida que é quieta. Ou seja, essas negações todas, por quê? Melhorar um pouco o mundo, ele se tornando melhor. Então a ideia do trabalho do alquimista, ele acha que se ele se tornar melhor, ele faz com que o mundo seja menos imperfeito. Então, se cada diga-se passagem, se você fizer um raciocínio por indução, é verdadeiro. Se cada um de nós
conseguir se tornar melhor, o mundo como um todo ele torna-se um pouco melhor. Agora eu vou para o simbolismo cabalístico. Então, o que acontece? Isso aqui eu vou deixar aqui, mas eu vou falar um pouco mais sobre. A ideia dos judeus é o seguinte: ele dá muito valor às letras, tanto que os árabes chamavam antes os judeus do povo do livro. E eles acham que as letras têm poderes específicos, e as letras elas foram criadas antes do início do mundo. Então, essa é a ideia dos judeus. Tá? Deus fez primeiro as letras e essas letras criaram o mundo. Então, para você ter uma ideia de como é a força da letra para eles, tá bom? Então, aqui, ó, 22 letras no Sefer Yetzirah. Para você ter uma ideia da importância que eles dão ao livro, Sefer, ou Sefer, tanto significa safira, ou seja, uma joia, como livro. Então, para eles, um livro é uma joia, tá? 22 letras, aí fez, e com isso escreveu tudo que formou e tudo que seria formado. Então, ela foi criada antes, conforme eu falei para vocês. Então, foram os instrumentos criados para fazer o mundo. Isso eu vou andar um pouco mais rápido, porque isso aí eu só estou estabelecendo para chegar aonde eu quero. E aí, vamos lá. As letras hebraicas se dividem em 3 grupos. A letra mãe, 7 letras duplas, letras simples. Tá? As 12 letras simples são as 12 signos do zodíaco, as 12 atividades humanas e os 12 membros do corpo humano. Nestas letras simples, aí que eu quero chegar, a letra Zayin tem o formato de uma espada. Pois é. Então, o que quer dizer o Sefer Yetzirah? Ele fez a letra Zayin reinar sobre o movimento. E ele ligou a ela uma coroa. E ele combinou uma com a outra. E com elas formou gênios no universo. Sivan, que é o 9º ano. E aí mostrando que o ano deles é um pouco diferente do nosso. Então é o seguinte. Zayin, ele parece, conforme vocês estão vendo aí, uma espada. Só que em vez de ter cabo, tem uma coroa em cima. Zayin, cujo nome significa arma, e cuja figura se assemelha a uma espada com um punho em cima, ele representa o que? A guerra, a espada afiada e a lança de combate. Significa que o homem deve socorrer o próximo também com as forças, como fez Abraão a Ló. Também é o símbolo, na filosofia antiga, da causa final, dada a semelhança de sua figura e uma seta que se dirige em busca de guerra, a consecução de um determinado fim. Além disso, Zayin quer dizer discernimento. Então, essa aqui é a palavra-chave. A espada, você utilizando a espada, você utiliza o quê? Fundamentalmente o discernimento. Aí então aqui, ó, aqui vocês têm a Cabala, e aí vocês vão ver o seguinte. Dentro da Cabala hebraica, essas bolinhas chamam de Séfiras, tá? As Sefirot, né, que é o conjunto, elas são ligadas umas às outras. No cabalismo hebraico, as letras hebraicas. No cabalismo cristão, aos arcanos maiores do tarô. Então, vocês estão vendo aí o número 17, que está com o Zayin. O Zayin que está ali junto com o número 17. Então, o que faz? Ele liga Tiferet, que é onde está o Sol, onde está você, o teu eu mesmo, a Binah, que é a compreensão, onde também é o construtivo de Deus, onde Deus constrói as formas, né? Então vamos lá. Zayin, que vale até ser um 7º caminho, que liga Tiferet, que é a beleza, a Binah, que é a compreensão. O nome do caminho é o quê? A inteligência que predispõe. Por que predispõe o devoto para a perseverança? Observa, mais uma vez, o simbolismo da espada. A letra em palavra Zayin tem o valor 67 quando soletrada. O livro dos Sinais diz: eu sou a espada que é a compreensão, que separa a escuridão da luz, na aurora da criação. Compreensão é a emanação divina de Binah, de onde desce esse caminho. Também tem valor numérico 67, a palavra hebraica Binah significa compreensão. Então vocês observam que tem valor numérico 67 Binah enquanto você pronuncia Zayin.
Yang significa o quê? Compreensão. Então, daí que você chega. Compreensão, intuição, prudência, aí você tem o quê? A espada do discernimento. Então, Zayn vai sugerir o quê? Essa perspicácia e percepção afiada como uma espada. A espada é algo que corta, divide ou separa. A Bíblia diz, no começo Deus criou, mas em hebraico, uma tradução literal do verbo barra é cortar, separar, selecionar e também gravar ou reformar. Ou seja, no início Deus cortou. Deus foi fazendo isso. Então usou o Zayn, usou a espada, um discernimento. No desenho cabalístico da árvore da vida, que é aí que vocês estão vendo, a mãe de todos os sefirot também da criação é Binah. Binah é o que está vendo ali no número 3. Tá? A ela é atribuído o nome do divino Elohim, o nome do Deus que fez surgir o mundo, no livro do Gênesis. Sabemos que isso se deu por um processo de divisão e separação, ou seja, a escuridão foi separada da luz, o céu da terra, etc. Só que é o seguinte, aí um pouco que eu entendo muito pouco de hebraico, mas Elohim, você vê a primeira frase do Gênesis, Bereshit ben Elohim. Bereshit é princípio, Ben pode ser filho de. E Elohim, você pode traduzir por deuses, foram os deuses criadores. Embora o judeu diga que ele é monoteísta, mas aí não acontece muito tempo, tem aí. São os deuses criadores, você cria através do discernimento. O caminho de Zayn lhe conduz para cima, então parte dessa esfera diferente, que é o número 6, para Binah, afastando-se da ilusão de isolamento e chegando à percepção de que a aparência de individualidade. Então, você, indiferente, você chega à sua individualidade, que equivale ao sol na astrologia, e você tem que realizar o seu sol, realizar a sua individualidade. Só que daí tu sai uma coisa maior do que isso, depois que você realiza a sua individualidade. Então, realmente, você sai dessa ilusão do isolamento, mas através de quê? Da espada do discernimento. Tá? E vamos lá. Do mesmo modo que Zayn é a espada afiada, tá? Que divide o mundo em muitas partes, também é o caminho de volta, é da lâmina cortante para os que aguçaram a própria predisposição. E vocês estão vendo aí agora os mesmos caminhos com os arcanos maiores do tarô. Estão percebendo, né? Aqui no lugar você vai ver o Zayn e vai ver os arcanos. Você vê o elefante, o carro. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. É um esforço contínuo para discernir, partilhar, dispor, organizar, separar e ajustar a personalidade à altura máxima. Isso é, aquela acima do abismo. Porque aí onde está a grande sacerdotisa ali, na realidade, você vai ter aqui um abismo que é da Atos, que é a não Sefer, que não está ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Observa, você tem esse esforço de discernir, partilhar, dispor, organizar, separar, ajustar. O que é isso? É a espada que faz isso. É a espada do discernimento, a espada que corta o que você não precisa mais. Tá? Zayn, de número 7, representa o caminho de volta da divisão para a unidade. Número 7, tá? que é depois do 1, ele é mais frequentemente usado para indicar a perfeição, refletindo o senso de acabamento e consecução de Deus para dispor dos 6 primeiros dias. Na chave do tarô, você vai ver aqui que estão os amantes, o anjo simboliza o eu superior. A mulher representa a subconsciência e o homem a autoconsciência. A principal lição deste caminho é que a superconsciência lança sua influência imparcialmente nos dois aspectos da consciência, que são coiguais. Temos que em Zayn esse equilíbrio perfeito entre esses dois aspectos da personalidade humana quando se relacionam com o anjo da nota. Vocês vão perguntar, cadê a figura? Está aqui. Então está aqui. Ó. Quando você consegue juntar essas duas coisas, tá? Você consegue se relacionar com o anjo que está no alto, no arcano 6. Mas aí, o que quer dizer isso? É interessante que se você for estudando o baralho do tarô, no arcano 6, é a primeira vez que você precisa tomar uma decisão. Que outra forma de você encarar o arcano 6 é que você está entre dois caminhos. Entende? E antes é tudo unitário. Então, quando você é obrigado a tomar uma decisão, por isso que você vai ver que aí você entra o quê? A discórdia.
E se você está entre dois caminhos, você não sabe mais ou menos para onde vai. Aí você precisa de usar a espada para tu ter uma ideia, para discernir para onde é que você iria. Então, o símbolo astrológico dirigido aos amantes, que é os enamorados, os amantes, é os gêmeos, conforme eu falei antes, que usar é equivalente ao símbolo de gêmeos. Tá? Significa o quê? A manifestação dual de uma entidade única e original. Então, se você conseguir lidar com a sua soma pelo conflito, pelo sofrimento, você recupera a parte mais profunda de você mesmo. Então, isso aqui é o quê? É um ser dividido. Mas você tem que integrar esse ser. A partir do momento que você integra esses dois seres, você descobre o seu anjo dentro de você. Neste caminho, a espada de Zai age cortando o núcleo da personalidade. Assim dizer o quê? Existe uma forte aplicação de sacrifício. Não tem coisa que você não faça se não tiver que sacrificar outra. E ela consegue destruir completamente quem atravessa esse abismo. Eu mostrei antes que é aquela parte da arte. Ali você vê que você passa aí de Tiferet para chegar em Vidal, você passa um negócio aqui, que aqui tem um abismo, embora ali não esteja colocado na figura. Tá? Isso é natural se você quiser o quê? Reconstituir o ego e desse modo conseguir passar por uma morte total. Por isso que é aquela história de vinde a minhas criancinhas. Não é vinde a minhas criancinhas, vinde a minhas renascidos. Para você chegar em alguma coisa, e outra coisa, por favor, o sermão da montanha normalmente não é o sermão da montanha, é o sermão da elevação. Ali tem todo o resumo do cristianismo. Então você precisa ser renascido, ou seja, você precisa de uma morte simbólica para você poder alcançar outro patamar. O número do verbo matar, assassinar e sacrificar é 17, é zabar, que também é o número do caminho de Zai. Além disso, implica uma ligação com Tiferet, que é um ponto de partida e esfera desse Deus sacrificado. Tiferet é importantíssimo, mas isso foge ao objetivo aqui da palestra. E aí vamos aí para os templários. Ao cavaleiro templário é dada uma espada que é feita à semelhança da cruz, como você está observando ali. Tem uma cruz em cima, embaixo, outra mais em cima, às vezes tem, às vezes não tem, mas essa que tem no punho da espada sempre tem. Que, para significar que assim, eles são templários, são católicos, são cristãos. Então, assim como Jesus Cristo venceu a morte na cruz, nos deu a remissão, na qual tínhamos caído pelo pecado do nosso pai Adão, assim o cavaleiro templário, como iniciado, e já morreu para a vida profana, que é a vida de pecados, deve lutar diariamente contra si mesmo, contra suas próprias imperfeições, e ainda combater os inimigos da cruz usando a maior arma que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que é o quê? A justiça simboliza a decisão, a separação entre o bem e o mal, sendo misericordiosa com o primeiro, e golpeia e pune o culpado. É a força máxima para punir o culpado e perdoar o inocente. Também é um símbolo de coragem e ação. Representa a consciência que permite vencer as trevas do nosso ser profundo, cortando e rompendo com o que não nos pertence. Ela separa, ou seja, ela dissolve. Uma atividade significa análise, é seguido por uma síntese ou reintegração de uma nova maneira. Por isso que veio o som que coagula. O naipe de espada representa uma atividade mental intangível que é de natureza ambivalente, como eu falei no início. No estágio de espada, o peregrino espiritual não tem mais mestre, nem mesmo ninguém que possa indicar o caminho. É um período de solidão completa, onde ele está mais perdido do que segue o tiroteio. A letra hebraica Zain, cujo nome significa arma e cuja figura se assemelha a uma espada com um punho para cima, significa que o homem deve socorrer o próximo também com as forças. Além disso, Zain quer dizer discernimento. Sabemos que o processo de criação do mundo se deu por um processo de divisão e separação, isso é, foi feita a função da espada. Bem, gente, eu procurei ser o mais sintético, por um tema mais ou menos vasto, e não tinha obrigado, não tinha sido de outra forma, senão com essas espadas aí, conforme vocês estão vendo. Eu agradeço a paciência de vocês, eu sou aberto às perguntas.